estudantes e professores. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos ler o objeto de conhecimento da aula de hoje. Cinética química, teoria das colisões, detalhamento, energia de ativação e complexo ativado, gráficos e exemplos. Então, vamos à nossa aula. Você já percebeu que alguns alimentos, eles precisam de calor? E esse calor é a energia de ativação? Agora, nós vamos assistir um vídeo. E esse vídeo vai nos mostrar alguns exemplos de energia de ativação que ocorre aqui numa cozinha. Vamos assistir. Vamos pensar na cozinha como um lugar onde a energia de ativação pode ser observada de várias maneiras. Aqui estão algumas situações do cotidiano relacionado a isso. Quando você acende o fogão, é necessário fornecer uma certa quantidade de energia para iniciar a reação de combustão do gás. A faísca do acendedor ou do calor de um fósforo fornece energia de ativação necessária para que o gás se combine com o oxigênio do ar e comece a queimar. Sem essa energia inicial, a reação não aconteceria. Quando você coloca arroz ou feijão para cozinhar, o calor da água começa a quebrar as moléculas dos grãos e torna a comida macia e pronta para o consumo. A energia de ativação aqui é o calor, que aquece a água até a temperatura necessária para iniciar a reação de cozimento, que envolve a hidratação e alteração da estrutura química do alimento. Ao preparar uma massa de pão, adicionamos fermento que começa a fermentar quando a massa atinge uma certa temperatura. A energia de ativação é o calor e a temperatura necessária para acordar o fermento, permitindo que ele libere gases e faça a massa crescer. Esses exemplos na cozinha ajudam a mostrar de forma prática como a energia de ativação está sempre presente, mesmo em atividades cotidianas. Em todas essas situações, uma certa quantidade de energia é necessária para iniciar as reações químicas, que transformam os ingredientes em pratos prontos para o consumo. E você já tinha parado para pensar que vocês têm contato com a energia de ativação? Que a energia de ativação ela é necessária para o cozimento de calor? E vocês viram que no vídeo foi citado 2 fatores, né? Que ativam, né, a energia de ativação numa cozinha, que é o calor e a temperatura. Mas afinal, o que é energia de ativação? É uma quantidade mínima de energia que uma substância precisa para iniciar uma reação química. Vocês lembram lá na cozinha? Para que houvesse o cozimento ali do arroz, foi necessário fornecer o calor. E o calor só ocorreu o calor porque o fogo ali estava aceso, né? E para acender esse fogo, eu precisei de um fósforo, não foi isso? Para poder ativar ali a reação de combustão e, com isso, ocorresse o cozimento do alimento.
tá bom? Então, não esqueçam, tem reações que elas precisam de ter pelo menos, elas serem ativadas, pelo mínimo de energia elas precisam ser ativadas, senão a reação elas não ocorre. E essa quantidade mínima de energia é que é chamada de energia de ativação. E agora, nós vamos ativar algumas reações químicas do nosso cotidiano. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, né, nessas situações que vão aparecer, tá? Nessa brincadeira aqui dessas missões, né, da gente descobrir, né, como que a gente inicia uma reação química, tá bom? Então, agora, né, você vai ser um agente químico e bem-vinda a essa missão, viu? Você aí foi convocado para uma tarefa muito importante, que é iniciar as reações que fazem parte da nossa vida. Mas cuidado, nenhuma reação ela acontece sozinha. Você vai precisar descobrir a energia de ativação de cada um. Então, vamos iniciar? Então, prestem atenção. Aqui, gente, eu tenho duas situações. Eu tenho um fósforo e eu também quero preparar um cafezinho. Vamos ver aqui, né, como é que eu vou fazer com que haja aqui a reação química. Observem. Você encontrou um palito de fósforo. Ele parece inofensivo, mas pode acender uma chama. Qual dessas ações vai ativar a reação? Muito bem. Riscando o palito, você gera calor por fricção. Essa é a energia de ativação que faz o fogo começar. Olha aí. Então, tem ali o fósforo. Sozinho, ele não reage, né? Então, as substâncias estão presentes ali no fósforo, né? Na cabeça do fósforo ali, né? A substância ela não reage com o oxigênio do ar, vamos pensar assim. Mas se você riscá-la, vai ativar, né, essa reação e aí ocorre a combustão. Tá bom? E agora a gente vai ver um outro exemplo e aí vamos ter algumas alternativas. Eu quero que você pense aí o que você iria fazer. Vamos assistir. Hora do café, mas parece que algo está faltando para ele ficar pronto. O que fazer? Parabéns, agente! Você concluiu todas as missões e aprendeu que a energia de ativação é como um empurrãozinho necessário para que uma reação comece. Agora, você está pronto para identificar essas energias no seu dia a dia. Muito bem. Eu espero que vocês tenham, né, realmente acertado as questões. E observem que a energia de ativação, elas fazem parte do nosso cotidiano. E aí eu trouxe vários exemplos para vocês, né, de reações do cotidiano, principalmente na cozinha. Quando a gente quer preparar e cozinhar os alimentos, eu preciso desse empurrãozinho de energia, que é chamada de energia de ativação. Tá bom? Agora a gente vai conhecer um outro termo também muito importante, que é o complexo ativado. Gente, eu tenho essa imagem aí, né? Essa imagem, gente, antes de eu comentar sobre essa imagem, eu quero falar o conceito do complexo ativado. O que seria o conceito, tá, do complexo ativado? Ele é um estado intermediário, ele é um estado de transição entre os reagentes e os produtos. Porque quando a gente fala de complexo ativado, a gente está falando de uma reação química, tá? E essa reação química ela é formada por reagentes, né, que reagem entre si e
a quebra da ligação desses reagentes vão formar os produtos, tá bom? Então, nessa estrutura, as ligações dos reagentes estão enfraquecidas e dos produtos estão sendo formadas. É isso que a gente fala quando a gente refere-se ao complexo ativado. Então, observe aí que eu tenho uma ilustração, né? Inicialmente, a gente observem aqui que nós temos duas moléculas, e essas moléculas elas estão separadas, ou seja, essas moléculas elas estão sendo estão colidindo-se entre si, né, para formar novas substâncias. Só que para elas colidirem, elas não colidir, que significa quebrar, né, as ligações, com uma orientação favorável, fazer com que ocorra essa quebra. Agora, essa orientação favorável e essa energia, ela muitas vezes ela só vai ocorrer se tiver uma energia de ativação. Então, ocorre essa quebra, né? E aí, gente, quando essas moléculas elas colidem suficiente, elas entre si, quando conseguem quebrar, elas formam o complexo ativado. Ó. Agora, esse complexo ativado, ele é temporário, tá bom? Aqui, novamente, tá, gente, vai ter um arranjo, né? Entre esses átomos, representados genericamente aqui pelas letras A, B, X e Y, novamente, até formar o produto final, tá certo? Então, aqui nós temos as ligações que elas vão ser rompidas novamente aqui no complexo ativado, elas vão se chocar entre si, vai ser algo temporário. Novamente elas colidem e nessa colisão vão se formar novos produtos e novas ligações, tá? Graficamente, nós podemos representar essa formação do complexo ativado, tá? Então, nós temos essa imagem aí. Essa imagem, ela representa o diagrama de energia de uma reação química, tá? No eixo vertical, nós temos aqui a energia. No entanto, no eixo horizontal, nós temos o caminho da reação. A gente observa aí que, inicialmente, aqui, ó, os reagentes, o que acontece com eles? Eles possuem uma certa quantidade mínima de energia que vai permitir que essas substâncias elas colidem de forma eficaz e aí elas possam atingir o complexo ativado, tá? Então, a partir desse ponto aí, gente, a reação ela vai poder prosseguir e aí ela vai formar novas substâncias. Então, não é algo assim, eles colidem e já formam produto, não, né? A gente percebe aí que atinge quando ocorre a quebra, né? Quando ocorre a colisão, ainda existe aí um estado intermediário dessas substâncias até elas prosseguirem para a formação do produto, ok? Agora, nós vamos novamente para a cozinha, tá? E eu quero dar um outro exemplo do nosso cotidiano, né? Que envolve, gente, aí o complexo ativado. Um exemplo do nosso cotidiano é o processo de cozimento no forno quando a gente vai assar um pão.
um bolo, tá? O que acontece, né? Quando a gente assa um pão? Durante a mistura dos ingredientes, as reações químicas, como a fermentação, começa a acontecer. Mas ela só acontece quando o calor do forno atinge os ingredientes, proporcionando aí o quê? Uma energia suficiente para que o complexo ativado, que é um estado de alta energia, se forme. Então, se não tiver esse calor, o complexo ativado também não existe, né? Então, é preciso essa quantidade mínima, que no caso aqui é a forma do calor, para poder aí ocorrer a formação do complexo ativado, tá? Quando esse complexo ativado ele se forma, ele permite o quê? Que a massa cresça e aí o pão se asse. Olha que interessante, tá? Então, é a partir do complexo ativado, que é um estado de alta energia, é que vai permitir com que asse o pão, né? E cresça também. Então, são esses dois fatores. As reações químicas que ocorrem nesse processo, elas são intermediadas por esse complexo ativado, até que o pão seja assado e os ingredientes se transformam nos produtos finais, né? Então, é isso. Então, o assar de um pão, ele envolve tanto a energia de ativação, como também a formação do complexo ativado, ok? Agora vamos conhecer as reações exotérmicas. Quando eu forneço energia, né, para que uma reação química aconteça, essas energias, elas podem ocorrer de duas formas: liberando calor ou absorvendo calor para o meio ambiente na forma de calor. Quando uma reação ela libera calor, tá? Para o meio ambiente, ela é chamada de reação exotérmica. Então, não esqueçam que quando eu digo aquela reação, ela é exotérmica, eu estou dizendo que é uma reação química que ocorre liberando energia para o meio ambiente na forma de calor. E algumas vezes a gente vê, né, na forma de luz também esse processo, tá? E aí, gente, os produtos, nesse caso, né, quando ocorre essa liberação de calor, os produtos, eles têm uma energia menor que a dos reagentes. Ou seja, a variação de entalpia, ela é negativa, tá? Então, se eu tenho uma reação química, o ΔH é negativo, tá? Significa dizer que está ocorrendo ali naquela reação uma liberação de energia para o meio ambiente na forma de calor. E aí eu classifico essa reação como sendo uma reação exotérmica. Graficamente, eu posso representar essa reação exotérmica. E aqui, gente, eu trago para vocês um exemplo da queima da gasolina, né? Da combustão da gasolina, que é um exemplo de uma reação exotérmica, ou seja, que libera uma quantidade significativa de energia na forma de calor e de luz, tá? Então, essa reação, ela ocorre quando a gasolina, composta principalmente por hidrocarboneto, que é um composto orgânico, tá? Reage com o oxigênio do ar. E esse hidrocarboneto, né, como a gasolina, ela é derivada do petróleo, tá certo? Então, é feita a extração dessa gasolina do petróleo,
é retirado, né, impurezas, aí torna aquela gasolina bastante limpa e ela é utilizada como combustível. E quando ela reage, né, gente, essa reação aí, que é chamada de combustão, ela vai envolver a quebra das ligações presentes nas moléculas dos hidrocarbonetos e o resultado é a formação de CO2 e água. Esses são os produtos formados da reação de combustão que ocorre entre a gasolina e o oxigênio. Lembrando que ocorre com a liberação de energia, ok? Quando a reação ela absorve energia, né, do ambiente durante o processo da formação de novos produtos, que é isso que nós estamos falando, quando se fala de reação química, eu falo de reações que reagem com o objetivo de formar novas substâncias, correto? Só que a gente também está verificando que quando essas reações ocorrem, elas podem liberar ou absorver. Quando liberam, são denominadas de reações isotérmicas. Quando elas absorvem, né, a energia do ambiente, né, durante o processo, elas são chamadas de reações endotérmicas. Aqui nós temos tanto um exemplo como uma representação gráfica de uma reação endotérmica, né? Que é aquela bolsa térmica que nós utilizamos, né? Quando a gente tem bate, né, em algum órgão do nosso corpo e a gente utiliza essa bolsa térmica, seja dependendo, né, do baque, ou ela na forma fria ou ela na forma quente, né? Nesse caso aqui, gente, dentro de dessa bolsa térmica, nós temos duas substâncias que reagem, tá? Que é a dissolução dos sais. Então, tem dois tipos de sais aí. Tem o nitrato de amônio. Opa, desculpa, só tem o nitrato de amônia, é um desses sais, tá? Com a água. Então, quando ocorre essa reação química do nitrato de amônia com a água, a gente tem aí uma absorção de energia, tá? E essa absorção de energia aí, gente, ocorre com denomina-se uma reação endotérmica, tá bom? Então, um exemplo do nosso cotidiano de uma reação endotérmica é essa bolsa térmica, né? Que contém nitrato de amônia e água. Esse processo é utilizado em alguns pacotes de resfriamento instantâneo. O que acontece, né? Ao dissolver esse sal, o sistema ele vai absorver energia do ambiente e aí a gente tem aquela sensação de frio, né? Uma bolsa fria, né? Que é utilizada aí para esses baques, ok? E aqui nós temos uma aplicação, né, desses conceitos de energia de ativação, do complexo ativados, das reações exotérmicas e reações endotérmicas. Então, vamos lá. Um palito de fósforo não se acende espontaneamente enquanto está guardado, mas basta um ligeiro atrito com uma superfície áspera para que ele imediatamente entre em combustão. Quando ocorre essa combustão, né,
verifica-se uma emissão de luz e calor. Considerando-se essas observações, é correto afirmar que a reação é, letra A, ela é endotérmica e tem energia de ativação maior que a energia fornecida pelo atrito. Ela é endotérmica e tem energia de ativação menor que a energia fornecida pelo atrito. Ou ela é uma reação exotérmica, né? E tem energia de ativação maior que a energia fornecida pelo atrito. E letra D, é exotérmica e tem energia de ativação menor que a energia fornecida pelo atrito. Nós temos aí, gente, duas palavras que a gente precisa relembrar os conceitos, né? Temos aí a palavra endotérmica e temos a palavra energia de ativação, que foram conceitos já falados na aula de hoje, né? Então, uma reação endotérmica é aquela reação em que para ocorrer é necessário absorver calor, e a exotérmica é aquela reação, né, química que ocorre com a liberação de calor. Aí eu fico perguntando, será que a reação de combustão ela é endotérmica ou exotérmica? Deixo uma pergunta para vocês, né? Esses dois conceitos foram dados. E a energia de ativação? A energia de ativação é a quantidade mínima necessária para que uma reação ocorra, né? Não é porque a reação ela entra em contato, ela vai reagir. Elas podem se colidirem, mas muitas vezes elas não conseguem atingir essa energia necessária para que rompe as ligações para a formação de novos produtos. Muito bem, gente. Então, qual seria a resposta? A resposta, ela seria a letra D. Ela é exotérmica e tem energia de ativação menor que a energia fornecida pelo atrito. Ok? Então, toda reação de combustão, ela é exotérmica, ela libera energia para o sistema. Ok? Muito bem, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau!